Então, o tema reencarnação dá aso a muitas perguntas, não é mesmo? E estão conosco aqui para responder sobre o tema nossa companheira de sempre, Néia Costa, trabalhadora do CERJ, e a Denise Lima e o Fernando, que são trabalhadores do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Vamos começar pela Néia. Primeira pergunta: qual a finalidade da reencarnação? A finalidade da... Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Que possamos aproveitar o máximo esse encontro, nesse dia fantástico, porque está lindo o dia. Há um tempão que não tínhamos um dia tão bonito, um dia agradável, pertinho do Natal, e que Jesus nos auxilie a sermos úteis. Bem, a reencarnação, a volta do espírito ao corpo, ao novo corpo, com um novo propósito ou com o mesmo propósito, dependendo do que ele tenha realizado na sua vida. Ou melhor, na sua última existência, porque vida é uma só, né? A gente às vezes fala assim, porque na minha última vida, na verdade é uma vida só, a gente vai só, desce, vai e volta, e a vida é uma só, as existências é que são muitas. E a reencarnação, ela nos proporciona o retorno a uma nova existência, para um novo aprendizado, ou para fixação de aprendizado, para restaurar algumas coisas que não ficaram bem lá no passado. E chamamos tudo isso de justiça de Deus. Justiça de Deus porque Deus não nos coloca numa situação de penalidade eterna. Como Deus é soberanamente bom, mas Ele também é soberanamente justo, Ele nos dá a oportunidade da reencarnação para que possamos continuar a desenvolver as nossas potencialidades. E tem uma coisa muito interessante que muitos utilizam por compreender erradamente a justiça de Deus, que é tratá-la como se fosse um castigo. Soberanamente bom. E tendo todos nós a oportunidade de sermos espíritos perfeitos ao longo dessas várias existências, quis Deus que gradativamente pudéssemos ir apreendendo o que é necessário para nos tornarmos espíritos melhores e, consequentemente, chegarmos a sermos espíritos puros. Então, muitos, por não conhecerem essa justiça, que é uma justiça igualitária, costumam dizer que é castigo. E dizem, estou passando por castigos severíssimos. E nós vamos nos lembrar de Emmanuel nos dizendo que a reencarnação, ela atua como uma escola para o repetente. Para o repetente, voltar à escola e repetir uma série parece-lhe castigo. Mas se ele analisar o porquê está repetindo, se não for por motivos de saúde ou outros alheios à sua vontade, verá que foi, muitas vezes, por conta da sua própria incúria, por não ter cuidado dos seus próprios interesses na medida correta. A encarnação. E tem uma coisa fantástica na encarnação. Hoje nós falamos muito, mas muito mesmo,
preconceitos, não é isso? Está se falando de se deixar velhos preconceitos, estamos lutando contra o preconceito de gênero, preconceitos sociais, preconceitos de castas, né? Enfim, vários preconceitos. Tudo isso faz parte da pauta que está aí na sociedade e que estamos convivendo com isso. A reencarnação nos possibilita gradativamente deixarmos todos os nossos preconceitos para trás. É um grande aprendizado, uma grande oportunidade. Então, na verdade, a reencarnação é a educação do espírito assinado pela justiça de Deus. Fernando, em que momento ocorre a reencarnação? Boa tarde, meus irmãos. É uma alegria podermos estar de novo aqui. Essa é uma pergunta interessante, principalmente porque não tem resposta. Né? Porque, assim, é uma questão individual. Né? Tem espíritos que ficam muito tempo no plano espiritual e depois retornam. Tem espíritos que ficam pouco tempo no plano espiritual e retornam. O que vai ser importante, que aí eu vou pegar uma fala da Neia, a vida do espírito é uma só. Então, por espírito, pouco importa se ele está encarnado ou desencarnado. O que importa é o que ele está fazendo onde ele está. Né? O que vai determinar o momento do reencarne é a necessidade desse espírito. Por isso tem essa grande variação de tempo, né, entre alguns espíritos retornarem muito rapidamente e outros demorarem mais para retornar. Então, varia ao infinito. Denise, o espírito pode recusar a encarnação? Boa tarde, meus irmãos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui. E sim, o espírito pode recusar. E nós podemos até fazer uma analogia que hoje está uma tônica de suicidas. Então nós podemos fazer uma analogia com relação àquele que vai reencarnar. Ele descobre o que ele vai passar, que às vezes no momento da preparação ele desiste. E aí nós recebemos aquelas notícias assim, fulano teve um aborto espontâneo. Muitas das vezes é a desistência do espírito quando no momento de se aproximar da reencarnação. Por uma necessidade já aqui colocada, ele constrói o corpo dele para que ele passe por alguma necessidade a ser trabalhada. Mas neste momento, no momento exato que ele vai reencarnar, ele pode desistir. Só uma questão interessante que você levantou. A gente acha que o melhor lugar é aqui, né? Da mesma forma que a gente que está aqui não quer ir para o outro lado, tem um monte de espírito que não quer vir para cá, não. Porque a gente se acostuma, né? Nós somos espíritos que a gente se acostuma com a vivência que nós estamos tendo. E toda mudança requer um desapego, requer uma certa dose de apreensão, de medo, né? Então é muito natural isso. Agora foi bom o Fernando ter lembrado disso, porque às vezes a gente escuta, fulano desencarnou, mas ele está muito doente, foi melhor. Mas quando nós descobrimos, nós fomos com aquela doença, a gente fica desesperado. E nós escutamos muito no meio espírita que esse é um lugar a vida do espírito é na erraticidade. Aqui também já foi colocado, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. É onde eu posso trabalhar, independente de estar encarnado ou desencarnado. Então, aqueles desencarnados que estão aqui presentes, o melhor lugar do mundo é o aqui e agora. Tanto serve para encarnado quanto desencarnados. Neia, existe um tempo médio em que o espírito fica na erraticidade aguardando nova reencarnação?
Eu estou me lembrando aqui de memórias de um suicida, Camilo, o espírito de Camilo. Ele passa por diversas dificuldades, é resgatado lá nas cavernas, das cavernas vai para o hospital, até chegar no tempo de Maria, que é uma coisa fantástica, maravilhosa. E ele começa então a se dar conta, ao longo de todo esse passo na erraticidade, que é a nossa vida no plano espiritual, de tudo que ele fez. E ele fica ainda mais tonto quando ele descobre que ele tira a vida dele justamente no momento em que as coisas iam melhorar. Eu estou aproveitando mesmo essa fala para falar um pouquinho disso, por causa dessa coisa do suicídio. E os espíritos dizem o seguinte: existe uma curva ascendente, dor, sofrimento. Olha só, isso é para nós, é para guardar. Vão fazendo a curva lá na geladeira de vocês. Vai botando assim, hoje eu estou aqui, vai botando. Quando vocês veem que ela está lá em cima, aumenta a oração. Por quê? Emmanuel disse que a partir daqui agora, ela vai começar, ó. Que coisa linda, né? Deus soberanamente bom e justo. E aí ele não sabia. Chegou aqui, ele achou que a coisa estava gritante, que não ia melhorar, que só poderia piorar, que é assim que a gente vê. E aí ele tira a vida. Mas se isso passar pela cabeça, gente, lembrem da curva. Porque vai descer. E aí, resultado, o que acontece? Ele vai se acostumando com a vida espiritual, como o Fernando falou. Mas acontece que todos aqueles companheiros deles que estavam com ele no mesmo aprendizado, muitos deles já tinham reencarnado. E Camilo firme. Passa para cá, passa para lá, vai para estudo aqui, vai para estudo aqui, até que um dia um dos benfeitores passa por isso, há uns 25 anos ou mais, um dos benfeitores passa por ele e se detém. E olha para ele, tipo assim, o que ele está fazendo ainda aqui? E ele, naquele momento, ele se envergonha, porque ele não tinha coragem de reencarnar. Porque como ele tinha estudado muito, ele sabia que ele ia passar pelas mesmas dificuldades que o levaram ao suicídio. Ué, são as provas. Estudou, vamos fazer provas. Vamos ver a fortaleza do espírito. Tem que se livrar disso. E aí ele olha, fica muito envergonhado. Ele falou, só tem eu tenho que reencarnar. Então tem um limite. Não fica o tempo todo o que quiser. Porque chega lá a justiça de Deus e diz, ó, meu amigo, agora... E aquele foi o momento, então, que Camilo toma consciência de que ele precisa reencarnar. Ele precisava evoluir. E o espírito só evolui encarnado. Ele aprende, mas a hora de colocar em prática é aqui no corpo físico. É a hora do vamos ver, como diz o outro. É a hora em que a gente diz se a gente realmente tem condições de passar. Arrependimento, expiação, provas. E aí a fortaleza que o espírito precisa ganhar para poder seguir em frente. Outros, eles reencarnam compulsoriamente. Que são os casos dos nossos companheiros que desencarnam por drogas, né? Esses ficam com a mente embotada, sem nenhuma condição de escolherem como vão reencarnar. Ou melhor, de participarem do seu processo reencarnatório, porque quem
arruma tudo são os espíritos superiores. Não tem condição, mas precisa desse choque anímico para acordar daquele estado catatônico em que seus perispíritos ficaram. Então esses têm a reencarnação compulsória e elas são realizadas num tempo mais curto, para que eles acordem então e possam então cooperar no entendimento do que esteja acontecendo com o seu. Fernando, né? O espírito pode escolher. O espírito pode escolher o sexo, o tipo físico, o país, a família, onde irá reencarnar? Olha, pergunta bem interessante. Porque nós temos lá no livro Missionários da Luz, em que o mentor Alexandre mostra junto com o André Luiz, o processo do reencarne. Né? Como é que é feito esse processo do reencarne, mostrando o reencarne do Segismundo. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que grande parte dos espíritos, a reencarnação acontece em moldes gerais. Aí vamos entender como é que seria esse molde geral. Né? Porque cada um de nós conhece no nosso íntimo as nossas necessidades. E, portanto, o espírito, no momento lá da concepção, onde ele começa a construir esse novo corpo, essa necessidade já se manifesta através da afinidade e já começa a vir aquele corpo conforme a necessidade daquele espírito, de uma forma geral. E existem os casos especiais, que no caso do Segismundo foi mostrado no livro, e também tem um outro caso em Nosso Lar, que aparece uma menina que ela vai ver como será o corpo físico dela e pede para fazer algumas alterações, em que há uma necessidade de uma intervenção da espiritualidade para modificar alguma situação. Né? Pode até parecer assim, é para vir então loiro dos olhos azuis? Não, de repente é para vir feio. No caso que mostra no livro do André Luiz, ela estava achando que ela estava vindo muito bonita, então ela queria enfeiar o corpo dela. A gente pode falar, mas gente, isso aí não tem sentido. Para a gente que está aqui não tem sentido, mas para o espírito que está programando a sua nova encarnação, tem todo o sentido, porque ali, quando ele faz essa programação, ele sabe o que ele quer, e de repente ter um corpo escultural, ser uma pessoa muito bonita, pode desviar aquele espírito dos objetivos que ele quer atingir com aquela encarnação. Né? Então ele faz as escolhas, se ele tem essa possibilidade de fazer essas alterações, ele faz as escolhas conforme o grau de entendimento que ele tem dessa necessidade que se apresenta. O que ele quer conseguir com essa encarnação? Quais são os objetivos? Cada um de nós tem um objetivo traçado quando a gente programa a nossa encarnação. Quando nós programamos a nossa reencarnação, essa que nós estamos vivendo agora, nós tínhamos uma série de planos, fizemos estratégias, tínhamos aspirações, sonhos, né? E quando a gente chega na carne, a gente muitas das vezes se desvia desse caminho, né, pelos arrastamentos que aqui a gente encontra. Né? Por isso que é uma reflexão muito interessante de se fazer, é a gente realmente meditar sobre se nós estamos seguindo o anseio do nosso coração. Porque às vezes a gente se deixa desviar por coisas que, não, mas se eu fizer isso, o que vão dizer de mim? Né? Se eu sair desse emprego que eu ganho tão bem, mas que eu detesto, o que vão achar? Eu não vou conseguir pagar minhas contas, vou ter que sair da Barra da Tijuca e morar num apartamento menor. São escolhas. Quando nós escolhemos trabalhar para viver, para ter um padrão de vida melhor, é uma escolha que nós estamos fazendo. A gente está abrindo mão de uma série de outras coisas, porque a gente considera que aquilo é mais importante para nós naquele momento. O mais importante, dentro dessas aspirações, é a gente refletir se isso está fazendo algum sentido para a gente. Porque senão a gente fica entrando num automatismo e a vida vai perdendo o seu sentido, o seu ânimo. Né? Aí vem essas monte de doenças que a gente vê por aí. Fernando, faltou a família.
Ah, sim, obrigado. E com relação à família, a gente até estava vendo um vídeo bem interessante aqui antes, né? O espírito não está sozinho, jamais. Nenhum de nós está sozinho, né? Nós não viemos para a Terra sozinho, nós não estamos aqui sozinhos, e nem no plano espiritual nós estamos sozinhos. São grandes famílias que se reúnem por afinidade, por afeto, por encarnações e experiências que tiveram juntos, e que esses espíritos vão programando essas encarnações. Aqueles que são mais evoluídos ajudam aqueles que são menos evoluídos a programar essas encarnações. Então, às vezes, a gente, geralmente, dentro de uma mesma família, são espíritos afins. A gente fala assim, poxa, mas eu sou considerado ovelha negra da família, não tenho afinidade com ninguém. E isso também pode acontecer, porque não é uma regra absoluta, né? Há espíritos necessitando reencarnar, né? E tem famílias que acolhem espíritos que têm essa necessidade, até para ajudar esse espírito e, quem sabe, não inseri-lo na família espiritual, né? Que é a grande família que todos nós temos, né? Regra não existe, né? Mas o que nós sabemos é que nós estamos sempre perto dessa família espiritual. Eu costumo até sempre falar nos meus estudos, um grande exemplo de um membro muito querido da nossa família espiritual é o nosso mentor, que para aceitar essa missão, ele com certeza gosta muito da gente, porque não é nada fácil acompanhar e ajudar a encarnação de alguém, porque a gente sabe as besteiras que a gente faz. Cada um de nós aqui sabe, ninguém precisa falar. Então, o espírito aceitar essa missão é porque realmente é um espírito que faz parte da nossa família espiritual e que nos ama muito. E também, às vezes, nós estamos inseridos numa família naquilo que nós precisamos trabalhar. O afeto, a compaixão, que às vezes nós ficamos naquilo, eu não me dou muito bem com minha mãe. Mas seres humanos não conseguem sobreviver sem um cuidado. Então, nós necessitamos de um cuidador. Às vezes não foi uma mãe biológica, mas foi alguém que cuidou da gente. Que para estarmos aqui agora, alguém cuidou. Pelo menos a gratidão. Nós devemos estar desenvolvendo um olhar com esse. Mas não foi uma boa mãe, mas cuidou de você, já seja grato. Ora, Denise, por que não nos lembramos das vidas passadas e o que trazemos de nossas vidas passadas? Espetáculo essa pergunta, porque graças a Deus nós não lembramos do que nós fomos. Uma coisa é certa, se é um progresso, boa coisa não foi. E às vezes a gente fica assim, eu preciso saber porque eu tenho uma patologia. Isso é sério. Você vai cuidar daquela obstrução. Tomou conhecimento, o que você vai fazer com a informação? Não sei o que eu vou fazer. Então não procure, desenvolva, que é uma bênção o esquecimento. Quem eu fui? Feche os olhos e tente observar o seu comportamento sem ninguém estar olhando. Imagine cada um de nós numa ilha deserta, não tem ninguém, aquele Deus olhando, tô de olho em você, sem censura alguma. Qual é a nossa natureza? Pois é, só potencializa. Hoje, nós, graças a Deus, construímos um corpo que nos embota. Nós somos isso, pior. É assim que essa é a bênção do esquecimento. São oportunidades que nós temos, aquilo de resetar. Faltou luz, acabou com o nosso trabalho, a gente reseta. Exatamente essa oportunidade que tem. Mas às vezes eu olho para uma pessoa, na outra encarnação, é que espírito adora história. Na outra encarnação você quebrou minha perna, eu sou vítima, minha pernoca aqui tão bonita. Nada disso. A pessoa lhe faz lembrar-se um evento, mas não necessariamente é ela. E às vezes ela só está fazendo você lembrar do fato que se tornou neurálgico, esquecendo de que para ela quebrar sua perna, o que foi que você fez?
Ninguém aqui é santo. Nós somos no progresso. Estamos nos melhorando, mas nós não podemos esquecer que nós contribuímos e muito para a ambiência que nós vivemos. Você não sabe o que é o Natal lá em casa? Melhore o Natal que tudo vai melhorar. Olha que ainda tem um recado para o Natal. André, agora. Por que algumas reencarnações têm curto período com desenlace em pouca idade? E a cada um segundo as suas obras. Eu gosto muito dessa frase porque ela nos ajuda muito a raciocinarmos em relação a tudo que nos acontece. Então, muitas vezes, quando morre alguém em tenra idade, nós costumamos dizer, tão jovem, né? Por que foi? Tinha tanta coisa a construir. Mas isso tudo são coisas que nós achamos. Porque se nós não conseguimos conhecer a nós mesmos, as nossas dificuldades ainda, imagine ajuizar de alguém. O amor que a gente sente pelas pessoas, muitas vezes não nos deixa perceber tendências, malefícios. E julgamos sempre que essas pessoas, por serem muito jovens, são espíritos perfeitos, bons. E como é que a gente vai falar desse espírito, da sua essência, do que ele traz, do que ele fez, do tempo necessário dele aqui para cumprir uma missão final, para apenas um pequeno reajuste, ou para recomeçar alguma coisa maior, ou reencarnar para servir de despertamento para os pais, porque também tem isso. Muitas crianças vêm com esse propósito, espíritos aceitam para despertarem os pais. E é muito comum nós vermos ONGs, instituições, orfanatos e outras entidades de assistência abertas após o desencarne de um filho, de um parente que se foi muito jovem, não é isso? Isso é impressionante, eu presto muita atenção nisso. Mas não podemos ajuizar, dizer que esse espírito, que um espírito, por ter uma idade tenra, seja um espírito puro. Porque não conhecemos a bagagem desse espírito. Mas podemos assegurar que Deus, isso é uma frase que acompanha a vida do espírita, deve acompanhar sempre para que a gente possa entender mais. É soberanamente bom e justo. E que ele faz, que ele obra de acordo com a necessidade de cada um dos seus filhos. Fernando, o espírito reencarna, ou melhor, o espírito reencarna sempre, o espírito reencontra sempre no plano espiritual os mesmos espíritos, amigos, familiares. Vai depender. Vai depender de uma questão muito interessante, que isso me faz lembrar até um dos nossos mentores num dos estudos falando sobre isso. Porque o que acontece? Embora exista uma grande família espiritual, cada um está num nível evolutivo. E dentro das escolhas e das experiências que cada um de nós faz, tem espíritos que avançaram bem mais do que outros que ficaram mais para trás.
né? E uma situação que esse espírito levantou era justamente a saudade desses que ficaram para trás, né? Que ele falou que essa é uma saudade muito pungente, porque você sabe que você ama certos espíritos que não podem estar junto contigo porque eles foram e você ficou para trás, né? Pelas suas escolhas, porque você quis, não importa por quê, né? O que nós sabemos é que a nossa família espiritual é muito grande e que mesmo aqui no mundo de provas e expiações também tem aqueles que estão mais evoluídos e menos evoluídos, mas muitos da nossa família espiritual já foram embora e já estão em outros mundos bem distantes de nós, né? E a nossa a mãe do André Luiz é um exemplo, né? Que nós conseguimos até estar em certos momentos com esses espíritos, mas nós não pertencemos mais ao mesmo lugar que eles pertencem. Eles estão em outro lugar, né? Então, realmente, no final, todos nós iremos nos reencontrar, se é que existe final para a eternidade, né? Não existe final para a eternidade. Mas à medida que o espírito vai avançando, né, a gente vai também podendo ter a oportunidade de reencontrar esses espíritos. Por isso que o grande caminho do espírito, o grande objetivo realmente da encarnação é o crescimento nosso, né, como espírito. Denise, uma pessoa que é agressiva com a família e possivelmente tem algum desequilíbrio psiquiátrico, será poupada em seus resgates na próxima encarnação devido ao fato de ser possivelmente desequilibrada? Aí vou usar a palavra do Fernando. Depende. Tudo depende da nossa intenção. Porque o espírito, quando a gente coloca CA, ele tem uma doença psiquiátrica. É claro que nós sabemos, também vimos aqui no vídeo, né, que o espírito ele termina se desequilibrando energeticamente e o corpo físico termina refletindo essa patologia. Então, no momento que o vaso de expressão está comprometido, é óbvio que ele vai ter dificuldade de se relacionar. Por isso, os medicamentos, se a pessoa é paciente psiquiátrico, ela deve tomar os seus medicamentos para ajudar, porque o corpo físico ajuda também a forma do espírito lidar com a situação. Agora, se é o espírito oportunista, que ele até consegue um certo equilíbrio, mas como já está tão viciado a ser rotulado de ser agressivo, se é intencional, ele é analisado de forma diferente. Agora, se dentre a patologia ele está adormecido e responde de forma agressiva, nós temos que encarar que essa agressividade pode ser, e como o Fernando muito bem aqui colocou, não é nada não há determinismo, mas possa ser que seja para a pessoa que foi agredida trabalhar as suas questões de paciência, de humildade, de tolerância, porque tudo na vida é aproveitável, tudo. O mal não tem duração eterna, porque ele aproveita para alguma coisa. Então, se existe um doente, repito, é patológico, o corpo físico está comprometido, ele deve ser tratado como tal. Vá ao psiquiatra, faz a terapia com os psicólogos, há um respeito com a patologia. Mas se for a intenção dele, a cada um as suas obras, muito bem aqui colocado, porque nós não temos gerência disso. Quando Jesus disse, não julgues para não seres julgados, passa também por isso, porque nós achamos muita coisa e depois nós nos comportamos com nossos achismos. Se nós fizermos os exercícios do que Jesus nos pede, nós vamos sair dessa relação com mais compreensão, com mais compaixão e fazendo aquele esforço do não julgamento. Traneia, né? De um tempo para cá, meu pai e minha irmã não se entendem. Escrevo o nome para irradiação, mas não vejo resultado positivo. Seria isso consequência de processo reencarnatório de outras vidas?
interessante é que a questão começa dizendo que de uns tempos para cá. Não diz que isso acontece desde a época em que houve o encontro desses dois espíritos como pai e filha. Eu vou contar aqui uma história, vou ser bem rapidinho. Uma família procurou procurou o nosso Chico, porque estava tendo muitos conflitos dentro de casa, muitas doenças, muitos desacertos. E eles estavam apavorados com as coisas que estavam acontecendo. E aí então Chico conversou com o Emmanuel, e Emmanuel disse para que a família, durante 6 anos, fizesse o Evangelho no lar. 6 anos. Eles se olharam, disseram 6 anos. E aí Emmanuel disse, 6 anos. Para resolver essa semana, não, né? Que a gente quer resolver logo. 6 minutos. Mas, como era Chico que estava falando, né? Aliás, Emmanuel, através de Chico, pelo respeito, lá foram eles. Fizeram o primeiro ano, as coisas começaram a se equilibrar. Fizeram o segundo ano, as coisas melhoraram. Finalizando os 6 anos, eles tinham uma pedra de família em casa, era um diamante daqueles assim, pedra bruta, lindíssima, maravilhosa, uma riqueza que eles guardavam em casa. A casa foi assaltada e roubaram o diamante. A família entrou em desespero. Mas como é que pode? 6 anos de evangelho no lar. E agora que as coisas começaram a sentar, todo mundo começou a se dar bem, as doenças deixaram de acontecer. Como é que a gente vai perder essa riqueza? Providência? Chico. Aí foram e narraram para o Chico. O Chico consultou Emmanuel. E Emmanuel conta então a história da pedra. A pedra, assim que ela foi retirada da mina, ela já causou a primeira morte. Até ela sair da mina, ela foi causando mortes, porque todo mundo queria a pedra. Então, o que envolvia aquela pedra, fluidicamente, era uma coisa absurda de espíritos que ainda estavam brigando pela posse da pedra. E aí eu pergunto, mas ela foi roubada. E as pessoas que roubaram vão ficar com essa herança dessa briga, né? Aí Emmanuel diz, a cada um segundo. Lá foi para a mão de quem queria. Aí vocês vão dizer assim, então, né, você está aconselhando o Evangelho no lar? Claro que sim. Mas antes, tem que se perguntar quem é que está sendo acho que eu vou falar a palavra errada, não é impertinente, não é isso mesmo, impertinente? Palavra certa. O impertinente. Quem é que está sendo aquele que não quer ceder? Quem é o diamante? Quem é o diamante dentro dessa casa? É a filha ou é o pai? O que está acontecendo nesse relacionamento que me parece que era um relacionamento, se não de todo bom, mas de bom convívio? Por que de um tempo para cá? O que fazer? Por que não procurar na casa espírita um aconselhamento junto ao nosso... Hoje eu estou esquecendo tudo, vocês me desculpem. Atendimento fraterno. Obrigada, Fernando. No atendimento fraterno. Por que não se abrir? Por que não procurar alguém na família para ajudar? Que seja um intercessor. Por que não deixar esse orgulho de lado? Desculpe, não conheço.
talvez a coisa possa ser até mais séria. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: todos os dois têm a favor. Deus, Jesus, os seus anjos de guarda, o anjo de guarda da família, é muita gente boa a favor. E a oração? Por que alguém tem que ganhar na questão? Tem um ditado agora que eu acho fantástico: a gente não quer ganhar, a gente quer ser feliz. Não é assim? Eu adoro isso. Porque quando eu começo a querer ganhar, eu me lembro: não, eu quero ser feliz, para as disputas. Então, pare, pense, vejam que diamante é esse que precisa sair da casa, do coração de cada um de vocês. E eu tenho certeza que as coisas ficarão mais aliviadas, que as coisas se resolverão. Porque Jesus disse assim: olha, tudo que pedires ao Pai, se estiver de acordo com a vontade dele, vos será dado. É de acordo da vontade de Jesus que filha e pai se deem bem? Então peçam, orem. Só para a pessoa que está colocando o nome dos dois na radiação, é importante que tem um ditado popular que você vai entender: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não desista. Adorei. Porque, olha só, eu vejo na casa espírita, eu já disse que eu gosto de prestar atenção. Está aqui a bancada para colocar os nomes nas radiações. Aí as pessoas pegam um papel. Pois é, sabe, Fernando? Estão lá escrevendo. Sabe, ontem lá, quando eu fui lá não sei aonde, aí bota lá: ah, mas teve um problema lá na minha rua. Aí escreve outro. Aí eu digo: impossível. 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 Que nome que está sendo colocado ali com um pensamento voltado para outra coisa? Como é que pode ser? É irradiação. Está irradiando o que naquele nome? Está pedindo o quê? Do lado de cada caixa tem um mentor espiritual. Quando vocês começam a escrever, eles começam a anotar. Precisamos ser levados a sério. Não é brincadeira. Então, para que coloca o nome? Você está pensando no jogo do Vasco, do Flamengo, do Corinthians, sei lá em quem? Quando pegarem um lápis e um papel para anotarem o nome de alguém, fechem os olhos. Clamem por Jesus. E diga: Senhor, estou aqui escrevendo-lhe, embora o Senhor saiba o que está no meu coração. Mas eu vou colocar aqui porque vai para a mesa de radiação. E quem está na mesa de radiação precisa sentir a força que eu estou emanando. É isso, gente. É isso que a gente precisa. Senão, não adianta nada. Fernando, né? Porque nem todos os espíritos reencarnam, permanecendo por longo tempo no mundo espiritual? Seriam eles espíritos missionários, como exemplo Bezerra de Menezes? Só uma correção: todos os espíritos reencarnam, só não reencarnam os espíritos que estão na categoria de espíritos puros. E até onde eu sei, o Bezerra ainda não está nessa categoria. Então ele também precisará reencarnar. Talvez não nesta terra, talvez ele já reencarne num outro local, como a gente citou aqui até a mãe do André Luiz. Mas por quê? Porque a reencarnação ainda é uma necessidade para espíritos até um determinado nível evolutivo. Eu me lembrei até aqui da questão 132 do Livro dos Espíritos, que pergunta até qual o objetivo da encarnação. E os espíritos respondem algo fantástico: que cada um faça o que lhe cabe na obra da criação. Cada um de nós tem algo a cumprir na grande obra da criação do Pai. E para isso que a encarnação serve.
né? Para que a gente possa aprender, crescer e ir desenvolvendo a partir das experiências que a gente vai tendo. Então, a reencarnação é uma necessidade para a grande maioria dos espíritos. Agora, a reencarnação é junto com a pluralidade dos mundos habitados. São muitas as moradas do nosso Pai. E o espírito reencarna onde ele é mais necessário, seja para ele, seja para os outros que estão compartilhando com ele aquele mundo. Essa que é a grande equação, porque não adianta, de repente, um espírito, vamos citar um que não pertencia ao nosso mundo, mas que encarnou no meio de nós, que é Jesus, que a gente inclusive está prestes a comemorar o nascimento de Jesus, né, no dia 25. Esse é um espírito que não pertencia ao mundo de provas e expiações e veio aqui na condição de um missionário. Veio, encarnou, teve a sua encarnação e desencarnou. Também acontece isso, mas no nosso caso, que nós estamos presos ainda a este mundo até passar para um outro mundo, a gente fica nessa dualidade, ora encarnado, ora desencarnado, ora encarnado, ora desencarnado, até poder sair desse mundo e ir para um outro mundo. Esse tempo de encarnado e desencarnado que vai variar por uma série de questões, e um dos fatores, que foi colocado o grau evolutivo, é um dos fatores que faz com que o espírito fique mais tempo no plano espiritual, muitas das vezes. Por quê? Porque ele tem mais coisa para fazer lá, às vezes, do que aqui, né? Então, às vezes, ele tem coordena um grande trabalho lá, então tem o que fazer lá para poder planejar esse reencarne, para retornar. Então, esse é um dos fatores, mas não é o único, são vários os fatores que contam nesse momento. Denise, quando um espírito é exilado em um mundo inferior, não podendo reencarnar no mundo de regeneração, ele irá para um planeta de provas e expiações ou para um planeta primitivo? É bem interessante essa pergunta. A gente vai tentar fazer uma analogia para explicar vou tentar explicar essa pergunta. Quando nós estamos em um nível, vou falar assim, da vida acadêmica, né? Nós estamos em um nível e que nós já temos condições de passar para o nível seguinte. Mas por algum motivo, ou então alguma imaturidade, nós não conseguimos permanecer naquela série, naquele nível. E aí a tendência, quando foi colocada, eu sou banida porque ainda não estou em condições de... A tendência é eu voltar para um nível anterior. Há indícios que sim, já que o espírito não retrograda. Mas é importante que nós tenhamos ideia de que esse retorno do espírito não é algo para que ele tenha perdido, ele foi reprovado ou alguma coisa no sentido de que ele retroagiu. Não, é para que ele possa aprender as lições que ele deixou de aprender, para que ele possa realmente absorver aquilo e estar mais apto para essa tarefa seguinte. Então, quando nós colocamos mundos primitivos ou mundos de regeneração, quando Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai, e Fênelon, em um momento na codificação, ele diz que a maior harmonia, a paz que nós, espíritos de provas e expiações, podemos experienciar em qualquer lugar que estejamos, é a paz de espírito. Então, independente do local que estejamos, se nós olharmos todos os estímulos, mas sem nos desarmonizar, nós estamos aptos a ficar em qualquer lugar. Fisicamente, possa ser que não seja um lugar que me agrade, mas é um lugar que eu necessito. Para quê? Aprender aquilo que eu deixei de olhar com carinho e absorver para colocar na prática. Só
A grande lei, né, que rege essa questão é a lei da afinidade. Os espíritos se reúnem por afinidade. Nós estamos num mundo de provas e expiações porque nós somos espíritos de provas e expiações. Agora, ser espírito não existe um único mundo de provas e expiações, né? Também há toda uma categoria de mundos de provas e expiações, uns melhores, outros piores, mas que tem como característica comum o egoísmo e o orgulho, né? Por isso que, se a gente deixar de se afinizar com esse mundo que nós estamos e nos afinizarmos com outro mundo, que teoricamente a condição de vida nesse mundo é pior, não é castigo, é porque nós somos mais afins com esse mundo do que com o que nós estamos. Simplesmente isso. E eu esqueci de uma coisa, às vezes a nossa ansiedade pelo mundo de regeneração, olha, está passando o tempo. Eu fico extremamente ansiosa sem sair do lugar. Aí, olha, mas está passando o tempo, nós estamos perdendo tempo, o Espírito é eterno. Que tempo é esse? O Espírito tem a eternidade para crescer. O que nós devemos desenvolver é aprendizado. Tudo que me ocorre, para que isso me serve? Né? Como se dá a reencarnação dos animais? Se eles não têm resgate, por que sofrem maus tratos? Tadinhos, né? É porque eles estão encarnados juntos a nós, espíritos imperfeitos, né? E que temos o hábito de nos acharmos a última Coca-Cola, não é assim que se diz? Nós somos os melhores, nós somos isso, nós somos fantásticos. E o olhar que nós temos sobre os animais é um olhar ainda impiedoso. Nós não temos olhar bondoso ainda. Desculpa, eu estou falando assim, não estou querendo magoar ninguém, não. Quando eu digo que ainda não temos, eu estou me colocando também nesse rol. Dona Ivone Bezerra diz que Bezerra de Menezes já era bondoso antes de encarnar nessa última. Olha que gracinha. Ele já era, menina. Então eu fico imaginando o que é ter um olhar bondoso. Estamos aprendendo. E o animal está conosco para nos servir de diversas formas. Uma das coisas que o animal nos serve é no desenvolvimento do afeto, né? E a gente não olha para ele como nosso coadjuvante no aprendizado do sentir. O que é o animal? E isso vem lá do nosso berço, porque não é passado de mãe para filho, de pai para filho, de irmão para irmão. Esquecemos de dar esse tipo de educação. Então, muitas vezes, o animal é um estorvo. Mas ele é um ser vivente, que tem alma. Gente, animal tem alma. Alma desencarna e reencarna. E segundo os amigos espirituais, segundo o Livro dos Espíritos, eles ficam durante algum tempo na erraticidade, desde que tenham uma ocupação para eles, desde que eles sejam úteis. Tem algumas bibliografias em que nós vamos ver alguns animais auxiliando, Memória de um Suicida e outros de André Luiz. Memória Suicida não é André Luiz, é Ivone, mas de André Luiz também. Oi, querida. Filomeno de Miranda. Então o animal ele tem alma, ele tem sensibilidade. Não tem pensamento contínuo, portanto não é inteligente. Eu falei isso para uma senhora, ela quase me bateu. Porque você não conhece meu cachorro. Se conhecesse, você ia ver. Não, ele tem uma inteligência rudimentar.
mas tem um princípio inteligente. Trindade universal. Vamos resolver essa questão. Trindade universal. Só existe no universo 3 coisas: Deus, Espírito e matéria. Cachorro é Deus? É matéria? E tem gente dizendo que é Espírito. É um Espírito em desenvolvimento, o princípio inteligente em desenvolvimento. Coisa linda isso, né? E nós olhamos para ele como se ele fosse uma coisa muito insignificante. Nós pertencemos ao reino animal, só que já demos o pulo. A inteligência alcançamos. Somos seres inteligentes que povoam o universo. Lindo, né? Então ele vai reencarnar. E geralmente a reencarnação dos animais, ela é dada muito rapidamente. Quando ele é muito bem tratado, muito bem cuidado, dá-se um jeito pela espiritualidade que ele retorne ao lar. Afinidade, a bendita afinidade gerando todas as relações. Adoro falar sobre afinidade, né? A nossa vida. Então, o cachorro, os bichos, de uma forma geral, eles precisam ser cuidados. São obras de Deus. Espírito inteligente se desenvolvendo. Lembrando que temos afastamento do gorila só em 3% da nossa inteligência. Eu fico me perguntando que 3% é esse, gente, para fazer tanta diferença. Tá? Respondi, querido? Fernando, o espírito pode desistir do reencarne em função de um fato não previsto? Tipo, condições sociais pioradas na família e local em que iria habitar? É uma pergunta interessante, porque o que faz o espírito desistir? Para nós, a gente vai achar assim, poxa, mas é um motivo tão pequeno, né? Uma condição social que deteriorou, ou local, vai nascer no Brasil. Não, no Brasil eu não quero, por exemplo. Né? Que coisa pequena, mas para nós pode ser pequeno, para ele pode ser uma coisa insuportável a ponto dele não aceitar aquilo. Então poder pode. Né? Conosco acontece isso, né? Acontece a mesma situação com várias pessoas e elas reagem de forma diferente. Tem aquela que leva numa boa, tem aquela que tem um sofrimento atroz em cima daquilo. E isso nos leva a uma reflexão interessante, porque a gente tem a tendência de considerar que o sofrimento existe fora de nós, o que é um equívoco. Existe a situação desagradável, mas o sofrimento é a nossa repercussão perante aquela situação desagradável. E se é a nossa repercussão, é algo que nós podemos ressignificar, que nós podemos melhorar o nosso olhar, que nós podemos modificar essa relação para diminuir esse sofrimento, para diminuir essa dor e construir um novo caminho. Certamente, esse espírito, se ele desistir por algo assim, né, a condição social ou local que ele vai reencarnar, for o motivo da sua desistência, é porque certamente ele não fez essa ressignificação. Porque de repente, se ele fizesse, ele falaria, mas quem sabe o que é negativo eu não possa transformar num estímulo para aprender algo novo dentro da minha existência como espírito. Né? Então isso é um grande ensinamento para todos nós. Na obra Céu e Inferno, eu não vou me arriscar, mas leiam do início
início ao fim que vocês vão achar esse caso. É um rapaz que ele veio para trabalhar o orgulho. Aí, nesse caso, foi uma situação contrária. Ele veio trabalhar o orgulho. Então, ele veio numa família muito rica. Aí, ele faliu. Quando ele chega na erraticidade, ele fala, então eu preciso nascer muito pobre. E aí, ele nasce muito pobre. E aí, ele falha, porque ele consegue reverter a situação. O orgulho faz com que ele se torne rico, mas muito comprometido. E ele fica muito mal criado com relação aos mentores, que os mentores falam para ele, não é a hora, você ainda não está maduro. E ele pede, não, eu quero voltar de novo pobre. Enfim, leiam Céu e Inferno. O que o Fernando está colocando é fato. O evento é neutro. Como nós vamos lidar com ele é que causa ou não o sofrimento. E aí são desistências que nós temos perante ao estímulo que a vida nos dá. Denise, o espírito protetor pode reencarnar antes da desencarnação do seu protegido? Sim, ele pode reencarnar e ele deixa um substituto. Ainda agora foi colocado que nós temos uma família para nos aguentar. Nossa reencarnação não é pontual, não. Ninguém nos aguenta. Nós damos trabalho. Aí tem horas que vai o especialista da paciência, pelo menos comigo eu percebo assim. Eles mudam, eles vão mudando para ver se um objeto melhora. Então tem um revezamento. Se houver necessidade, ele reencarna, aparece, então, que tal? Vamos? Possa ser que assim, face to face, você consiga trabalhar aquilo que você... Qual é a minha obrigação, a minha parcela junto a esse universo que Deus me proporcionou? Qual é a minha responsabilidade? E às vezes eu fico olhando tanto tempo para a casa do vizinho, esquecendo que eu tenho uma coleção de mentores que eles falam, vá por ali, pense. Aí às vezes nós falamos muito sobre isso quando apresentamos os estudos. Escute o seu mentor. Em que horas? A televisão ligada? Não dá. A hora do Jornal Nacional? Impossível ter conexão. Peça, mas dê um intervalo de silêncio para ouvir a resposta. Mas que horas? Ainda nós vimos, né? 6 anos para fazer o evangelho. Pode ser 6 segundos, eu tenho que pegar o ônibus, está na hora. O tempo do mentor é outro. E ele percebe a nossa maturidade. Então o mentor pode também reencarnar e ele deixa o substituto. E ninguém fica magoado por causa disso, não. Ninguém vai ficar abandonado. Nós vamos ser tutelados por outras pessoas, por outros mentores. Então vamos para a nossa última rodada de perguntas. Para Néa. Já sabemos que nossos filhos são espíritos e sobre esse fato Hermínio Miranda esclarece aspectos importantes no livro Nossos Filhos são Espíritos. E aí pergunta, até onde vai a responsabilidade de uma mãe e de um pai na jornada terrena dos filhos espíritos? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto porque eu trabalho com família. E essa pergunta, ela me emociona muito, muito mesmo. Porque nós temos estado em vários grupos de famílias, com várias mães. Geralmente são as mães, mas agora, graças a Deus, os homens estão chegando nos grupos de estudo para com os pais, que são estudos específicos. E eles estão adentrando com participações maravilhosas, maravilhosas. É onde a gente troca, é onde a gente fala das nossas dificuldades, onde a gente vê, às vezes, que a nossa dificuldade é pequena em relação à dificuldade do outro. É onde a gente troca, porque cada um de nós é um mundo. E certa vez eu estava numa reunião espírita
E a palestrante, eu não sei porquê, ela disse o seguinte: nós só temos obrigações para com os nossos filhos só até eles fazerem 18 anos. Depois, a vida é deles. Aquilo foi tão forte para mim, e eu olhei para aquelas pessoas escutando aquilo, mas eu não quis ser desagradável. Hoje eu seria. Porque não se pode dar uma informação errada a ninguém, com prejuízo de acelerar a separação entre as famílias. E aí, então, eu fui procurar onde é que tinha aquilo na codificação. Tinha que estar na codificação. Pergunta 1082 do Livro dos Espíritos. Pode ser considerada como missão a paternidade? E a paternidade engloba a maternidade. Aí os Espíritos diziam assim, olha, categoricamente para Kardec: indubitavelmente sim. Eu falei, opa! Missão essa que terão que responder mais tarde, caso venham a falhar nas suas missões. Eu falei, eu tenho uma missão na Terra. Já me senti grande. A senhora é grande, a senhora tem uma missão. Pai, mãe, missão. E quando eu digo missão, aqui diz assim, podemos considerar às vezes a missão como tarefa. Não é tarefa. Está aqui, missão. Missão. Pai, mãe. Ou responsáveis. Vamos acrescentar responsáveis, porque hoje em dia a família já não é mais aquela família nuclear, não é verdade? São várias conformidades. O responsável, ele tem uma missão: preparar para Deus o espírito que lhe foi confiado. Até pode botar tênis Nike para o seu vizinho ver que ele tem dinheiro para dar um tênis Nike. Para o filho, pode fazer lá a sua apresentação, porque tem mãe e pais que adoram fazer pompa através dos filhos. Mas a maior pompa que um pai e uma mãe pode fazer é dar educação moral ao filho. A educação moral, a base é a família, não é a escola. Não mande para a escola para a professora ensinar, que ela não tem tempo. Ela tem matemática, geografia e história. Ela pode aparar algumas arestas, porque professora boa faz isso. Mas a educação de base, quem dá é a família. A criança tem que aprender a respeitar. Mas ela só aprende a respeitar se o marido respeitar a esposa e se a esposa respeitar o marido. Porque a criança vê e aprende e faz. A criança é o espelho. Essa responsabilidade sobre o filho, quando é que a gente vai deixar de ser mãe? Vai ser? Quando se separar, deixa de ser pai? Deixa de ser mãe? Nunca, gente. Não existe isso. Essa responsabilidade acompanha o pai e acompanha a mãe durante toda a sua vida. A tal ponto que no livro... Ai, meu Deus do céu, eu estou péssima, mas eu vou me lembrar. Libertação, o nosso companheiro foi atender. Olha, esse daí já é o outro filho. Porque a filha dele estava, uma filha que na encarnação, Margarida, lá atrás, estava passando por um perrengue na vida. E aí ele enfrenta tudo. E a pedido de uma mãe, que é a mãe de Gregório, que era o espírito que estava causando a confusão.
Preste atenção, não existe isso. Não existe o karma do meu filho e o karma dele. Não existe isso. Problema de um toca o outro. Lembre-se, recebemos os nossos filhos, recebemos os nossos maridos, recebemos as esposas, enfim, para cuidarmos uns dos outros. É um compromisso que vai além da vida física. Por isso, a família é considerada a primeira célula da sociedade. Família periclita, a sociedade periclita. Quer dizer, família não dá certo, a sociedade não dá certo. Porque a sociedade absorve aquilo que é gerado pelas famílias. Somos responsáveis por tudo que está acontecendo na sociedade. Então, cuidemos um dos outros. Não tem idade. O amor está aí. E ele deve começar, e eu tenho certeza que começa, na família. Fernanda, mesmo após reencarnados, podemos sofrer influências de espíritos que fizeram parte de nossa outra vida, digo, antes da reencarnação? Certamente que sim, né? Porque o fato de nós estarmos encarnados, nós não deixamos de ser espírito, né? Nós somos somente um espírito encarnado, né? No que tange ao que nos mantém ligado aos outros espíritos, que é através do pensamento, não muda absolutamente nada o fato de estarmos encarnados ou desencarnados, né? Tá aí as obras de André Luiz, que nos mostra até fisicamente como isso acontece. A lei da afinidade, ela é uma das principais leis que nós conseguimos entender, pelo menos um pouco, né, das leis de Deus. Né? Nós somos ligados aos nossos afins. E essa afinidade vai além do que é chamado de consciente. Nós somos espíritos, e que é o que caracteriza um espírito de provas e expiações, nós somos extremamente antagônicos. Nós muitas das vezes queremos coisas que são contrárias umas às outras. E queremos ao mesmo tempo, na mesma hora. E isso cria conflitos em nós, como espíritos. E nos mantém ligados a outros espíritos. A lei da afinidade faz isso. Quando nós estamos com raiva, para citar um exemplo, naquele sentimento de raiva, nos coloca em contato com outros espíritos que também estão sentindo raiva. Isso faz com que um potencialize esse sentimento no outro. Não há vítimas, não há algozes. Há espíritos sofrendo e que estão potencializando esse sofrimento um no outro. Então, essa que é a grande lei. E o fato de estarmos encarnados não nos isenta disso. Então, nós continuamos tendo uma história, nós continuando tendo relações, né? Uma questão que vale a pena até falar, já que falou dessa relação, nós geralmente, quando vemos os livros, os romances espíritas, ali está contando uma história. E muitas das vezes a gente, de tanto ler esses livros, a gente acha que a nossa vida também é uma história que tem que dar certo. Mas quando a gente analisa a nossa vida mesmo, do nosso dia a dia, qual é a complexidade de escolhas que nós fazemos ao longo de uma vida, a complexidade de relações que nós estabelecemos ao longo de uma vida. Nenhum de nós veio à Terra para fazer uma coisa. Isso é muito simplista. Nós temos um plano, nós fazemos conexões, nós deixamos conexões relacionadas com a nossa história, positivas e negativas. As positivas nos ajudam a fortalecer os bons objetivos da nossa vida, as negativas são relações que precisam ser ressignificadas. Para isso que nós estamos aqui uns com os outros, nos relacionando. Então, essa é a grande lei da vida. Por isso que
nós não devemos nos preocupar tanto em olhar para fora. Quais são os espíritos que estão me influenciando? Quais são os espíritos que estão me perseguindo? Quais são os espíritos que não gostam de mim? O nosso olhar sempre é para dentro, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou projetando para o universo? Porque o que eu estiver projetando para o universo é o que eu estou recolhendo do universo. É o que eu estou alimentando nos outros e em mim mesmo. E isso é positivo para mim ou é negativo para mim? É positivo para aqueles que estão à minha volta ou é negativo para aqueles que estão à minha volta? Esse que é o grande questão. Porque como a chave está conosco, nós podemos mudar. Se nós não chegarmos à conclusão que aquele sentimento, que aquilo que eu estou projetando para a vida... Denise, nossa última pergunta. A reencarnação é necessariamente um ajuste de contas, ou seja, resgate doloroso? Não, a reencarnação é uma bênção, nós já vimos aqui até no início, mas sabe aquela situação que às vezes é uma situação desagradável, a gente fala assim, ai meu Deus, não passa, às vezes a gente está no emprego, ai que patrão chato, aí a gente dá mais valor a essas coisas importunas e nós não olhamos as oportunidades que tem. Quem me conhece, muitos me chamam até de poliana, mas pequenas coisas que a gente não se dá conta, né? Por exemplo, eu vou perguntar aqui a vocês, se deram conta que vocês estão pisando no chão? Todo mundo se deu conta agora porque eu falei. Então, assim, nós temos tantos estímulos na vida que vira tão automático que a gente resume a vida em bom ou ruim, castigo ou bênção. É algo muito mais. É o nosso olhar para com o outro. É o olhar, às vezes agora vai chegar o Natal, né? Eu vou já falar porque possa ser que eu não perca a oportunidade, mas tem aquela criatura, aquela que resolve visitar no Natal, né? Mas a gente esquece que nós estamos comemorando o aniversário de Jesus. Aí a criatura chega, que está mais preocupado com a bebida, olha aquele pavê que você fez e é pra comer, é pra beber. Ela não muda nem a ordem. É pra comer, é pra beber. Ainda tem o ha-ha-ha no final. É desagradável, mas ela todo ano faz isso. E todo ano a gente se aborrece. O problema está em quem? No chato, que é chato, ou na gente que se aborrece? Assim é a vida. A vida tem coisas maravilhosas, como o contato do pé no chão, por exemplo. Quando esse chato chegar, é para comer, é para beber. A gente olha, percebe o pé no chão. Eu estou tendo esse sentido. O meu pé é uma construção minha. Os nervos para chegarem a essa informação até as sinapses, ele leva um percurso enorme e eu vou deixar um perturbado me perturbar? É porque nós temos sintonia. Aí eu não quero mais essa sintonia. Como o Fênelon nos disse, a paz de espírito. Jesus nos disse, ame o seu inimigo. Aí a gente olha pro tio do pavê, também. Mas é oportunidade para você amar essa nervadura, esse estômago embrulhado que você tem. Se ame mais. Tenha um olhar mais benevolente. As crianças nesse ponto são ótimas. Mas a gente tenta adulterizar a criança. Não pode, não pegue. A gente está doido para meter o dedo no pavê. Não mete a mão. Então Jesus diz, faça como as minhas criancinhas, que não têm a intenção de irritar ninguém. Olhemos um pouco mais com cuidado para cada um de nós.
se nós nos exercitarmos esse auto-amor, nós vamos ver que a reencarnação é um espetáculo, é uma oportunidade. Tem percalços? Tem, mas ainda agora foi colocado, se Deus é bom, se Deus é benevolente, se Deus é misericordioso, Ele não dá frio que o filho não suporte. Então, cada um de nós estamos passando por percalços que, dependendo do que nós estamos alimentando, nós estamos esquecendo de dizer, sou um filho de Deus. Eu sou um guerreiro capaz de bypassar essa situação. Mas se eu acho que a vida é chata, que o tio do pavê me aborrece, o percalço fica enorme. Às vezes o problema existe, é chato, é pesado, é tudo que a gente batizar. Mas se nos chegou, é porque nós somos capazes de encarar. Podemos nem acreditar. Aí nessa hora, o que nós vamos pedir ajuda? Não universitário, mas os nossos mentores. Me ajude a aturar o tio do pavê. Quando ele vier para comer para beber, me sinto plena. Senti meu pé. Bom, agora 3 minutos, né, de considerações finais para cada um. Eu posso complementar o que você falou? Interessante é que quando a gente tem uma pessoa assim que nos traz alguns desajustes, né? O problema todo é que a gente começa a pensar nela muito antes dela pensar em nós. Então, como ela falou, nós acabamos atraindo. Porque se ela vem no Natal, a gente começa a pensar lá em junho. Eu não posso nem pensar no Natal, porque eu me lembro de fulana, não é assim? E a gente vai atraindo, e vai atraindo o comportamento também dessa pessoa. Então, quando a pessoa entra, a gente já está com tanta gana da pessoa que a gente acaba influenciando também o modo de agir da pessoa. Talvez se a gente começasse a pensar nela com mais carinho, dizer, este ano eu tenho certeza que ela vai entrar e vai ser muito bem-vinda, não vai fazer isso, né? Enfim, mudar a sintonia, como eles falaram. Mas a gente quer agradecer esse dia maravilhoso. Falar sobre reencarnação, falar sobre essa justiça de Deus, falar sobre essa benevolência, falar sobre a chance de estarmos aqui reunidos e, enfim, passamos o dia inteiro falando sobre as leis de Deus. Vocês repararam? Deus foi a tônica do nosso trabalho. E as vésperas do aniversário do seu Filho dileto Jesus. Isso é uma misericórdia imensa. Nos enchemos de fluidos salutares, fluidos que são despejados sobre o mundo pela união dos espíritos que fazem parte da corte de Jesus, que quando se aproxima o Natal, eles envolvem a terra com o seu hálito de amor e de paz. Por isso os nossos corações se tornam piedosos. A gente que não abre a mão para nada, a gente dá alguma coisa, né? A gente faz uma rabanada para alguém, a gente ri. E eu queria terminar dizendo o seguinte: se na noite de Natal, ou antes mesmo, alguém que machucou vocês, que feriu, seja lá o que for, estender a mão para vocês e querer dar um abraço, não chame esta pessoa de falsa. Não chame. Segura. Olhe para ela e a veja envolvida no hálito de Deus, que está percorrendo toda a terra para comemorar o aniversário de Jesus. Ela foi tocada.
Então aceite o abraço, aceite a mão estendida. Quem sabe, se por misericórdia o fluido bom que sair de vocês chega ao coração dessa pessoa e auxiliemos a reencarnação dela e a nossa também. Que Deus nos abençoe, que seja um Natal maravilhoso, com muita paz, com muita harmonia nos lares de vocês. Queria também agradecer essa oportunidade que a gente teve, agradecer a todos aqueles que mandaram perguntas desafiadoras, né, que é sempre bom a gente poder refletir sobre essas questões da reencarnação. Quando eu penso em reencarnação, muito se fala sobre a justiça. Tem até uma fala que diz que a reencarnação é uma questão de justiça. Eu gosto de acrescentar uma situação a essa justiça, que para mim, dentro da minha visão, a reencarnação é muito mais uma questão de misericórdia divina. Porque o que Deus está falando para cada um de nós, quando Ele criou as suas leis desta forma, é que a gente não precisa se preocupar com tudo de errado que a gente fez, porque a gente vai ter oportunidade de reparar o mal que a gente deixou para trás. Nós, como espíritos, vamos ter a oportunidade de reparar tudo de bobagem que a gente fez nessa vida e em todas as outras vidas, porque tempo não vai faltar para o espírito. O espírito é eterno. E não é uma coisa maravilhosa? Não é uma expressão dessa misericórdia divina mostrar para nós isso? Né? Então, que nós possamos realmente refletir sobre o que significa a reencarnação para nós nos empoderarmos como espíritos e tomarmos controle da nossa vida, né? Nos sintonizarmos com a programação que nós fizemos antes de aqui chegar, para a gente tentar, ao máximo que a gente conseguir, cumpri-la. Sem chicote, caso a gente não consiga cumprir, porque nós teremos outras oportunidades de cumprir. Sempre vai haver uma outra oportunidade para o espírito. Nunca há coisas que não existem para o espírito, é a última chance. É a tua última chance. Não existe isso para o espírito. O espírito sempre vai ter uma outra oportunidade, uma outra chance para fazer diferente. Né? Que nós possamos também nos lembrar de Jesus, né? Muito se falou do momento do dia 24, né? Mas eu acho que Jesus é uma reflexão para todo o ano, mas nós precisamos de datas, né? E nessas datas que nós muitas das vezes refletimos sobre a figura de Jesus e possamos nos lembrar do principal ensinamento que ele nos trouxe, que a doutrina dos Espíritos ratifica, que é o ensinamento do amor. A única coisa que ele mandou a gente fazer é amar. Se a gente analisar, ele contou historinha, ele falou por parábolas, ele fez um monte de malabarismo para nos passar os ensinamentos. Mas no que era mais importante, ele foi cristalino. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está toda a lei. Faça isso. Né, que nós possamos realmente nos lembrar de Jesus através dos seus ensinamentos. Eu sei que ele é uma figura muito forte, que a gente colocou muito folclore em cima, e às vezes os ensinamentos ficam em segundo plano, mas que nós possamos realmente sentir a presença desse Espírito, que está junto com nós o ano todo, mas que muitas das vezes no Natal nós nos aproximamos dessa figura, né, que nós possamos sentir essa energia amorosa que nos fortalece dentro da nossa vida. E Feliz Natal para todos. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então Deus é tão bom que às vezes Ele nos manda uns exemplos, uns modelos para a gente guiar, né? Que aí fala Jesus, mas Jesus está muito distante. E aí nós tivemos como um apoio a oração que foi destinada a Francisco de Assis. Então quando nós pedimos, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, que possamos, meus irmãos, quando depararmos na noite de Natal, lembrarmos que somos esse instrumento, que também está no Evangelho. Tudo que pedis,
serás alcançado. Pedi, obtereis. Cuidado com o que pede. Mas se você pede para ser um instrumento da paz, a grande oportunidade está aí. Que possamos ter esse olhar para aqueles irmãos que, no nosso ponto de vista, não está em comunhão com essa paz. Por isso que eu comecei a falar sobre todo ponto de vista, é a vista de um ponto. Porque às vezes aquele perturbadinho só recebe muitos rótulos negativos. Aí ele aceita como defesa. Então que possamos olhá-los e a todos que estiverem imbuídos neste movimento, que possamos nos ligar aos nossos mentores para potencializar esse aro de amor, de energia e de benevolência. Que recebamos desse mestre tão amado, tão querido, que tanto nos chama para colocarmos os seus ensinamentos em prática, que possamos realmente desenvolver o amor. Muito obrigada pela oportunidade. Queridos amigos, nós é que agradecemos a oportunidade, né? Sejam sempre bem-vindos pelos ensinamentos através das perguntas e também pela oportunidade que vocês nos propuseram da reflexão. Um Feliz Natal para vocês.